Sejam todos muito bem-vindos ao Beatles Love. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o segundo álbum solo da carreira de Paul McCartney, lançado no dia 17 de maio de 1971, que acaba de completar 50 anos. É o magnífico álbum Ran. Ran, pra mim, é um álbum maravilhoso, genial, excepcional. Nossa, é muito significativo pra mim, de uma época que eu vivi muito boa, onde a gente tinha alguns planos até de se mudar a família toda pro interior. Então, assim, Heart of the Country era uma das que teve muito significado pra mim, pra minha irmã, né? É muito legal, até hoje a gente... É uma das músicas que a gente canta junto, né? Por ter um significado para nós. E o mais legal de tudo desse meu CD que eu tenho a data marcada de quando eu comprei. Então eu comprei no dia 26/3/1994. Ran é o único álbum creditado a Paul e Linda McCartney. Por questões de direitos autorais, muitos criticam os vocais da Linda McCartney no álbum Ran. Eu particularmente amo e adoro. Eu adoro o jeitinho dela cantar, eu adoro os vocais dela, mesmo que fora um pouco de tom. Eu acho que dá todo um charme, dá toda uma particularidade a este álbum que não teria a mesma vivacidade que tem se não tivesse o vocal da Linda. Paul McCartney até comentou que a Linda, ela não era uma cantora profissional, é claro, né? Só que ela tinha até feito participado de grupos harmônicos chamado Glee Club, né? Lá na América do Norte, né? Nos Estados Unidos. Eles eram como se fosse aquela série de TV Glee, né? Aqueles estudantes que se juntavam para fazer harmonias vocais. Eles subiam até lá na torre do colégio, onde tinha acústica bacana, e ficavam ali treinando. Paul McCartney não acha que eles faziam um dueto, e sim, assim, cada um cantava na sua individualidade, mas que trazia um charme totalmente especial para ele nesse álbum. Sobre a capa do álbum, essa foto foi tirada por Linda McCartney, né, lá na fazenda da Escócia em 1970, se não me engano. Quem fez esses desenhos foi Paul McCartney, fez essas bordas, né? Na contracapa a gente tem aqui os besourinhos copulando, né? O que pode significar algumas coisas se a gente pensar em alguma mensagem subliminar. Beatle, né? Na verdade, Beatle quer dizer besouro, então um besouro copulando com outro, né? Se é que me entendem. Mas Paul McCartney disse que era simplesmente uma foto pegando uma cena de uma vida na natureza, né? O que eles estavam querendo passar. Na verdade, eles queriam passar ali, ó, a foto da família, né? A foto dos Beatles, quer dizer, duas fotos dos besouros, né? E ele diz que isso realmente não tem um significado maior. Ran é um álbum mega especial para Paul McCartney. Ele tem muito carinho por este álbum. Faz parte da história de vida dele. É um marco na sua vida profissional. É onde ele deu o passo para a liberdade criativa, né? Era um mundo bem diferente do que a gente vive hoje e marcou uma época da vida dele onde ele teve que modificar a sua rotina por inteiro.
Então, tanto pessoal como profissional. Então é um álbum que ele traz no coração. O Correio Real fez no último mês de maio uma seleção especial de selos com a capa de 12 álbuns de Paul McCartney para homenagear um dos maiores compositores e um dos maiores ícones da música pop do Reino Unido. Você sabia que Paul McCartney ele está no livro do Guinness como o maior compositor de sucesso de todos os tempos? Eu acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi algumas das músicas que pertencem ao álbum Ran foi em uma fita cassete que meu pai comprou, essa daqui do Wings, o Greatest, né? O lançamento dela foi em 78, mas eu acredito que meu pai tenha comprado depois. Eu não vou lembrar exatamente a época que eu comecei a ouvir essa fita. Não sei se na década de 80, provavelmente. E ela abre aqui com Another Day. Another Day, ela não fez parte do lançamento do álbum oficial. Na verdade, ela foi um single que foi lançado, eu acredito que uns 2 meses antes do lançamento do disco. E temos também nessa fita o Uncle Albert, Admiral Halsey, que é uma das músicas que até hoje, quando eu escuto We're so sorry, nossa, eu perco um pouco o chão. Uncle Albert, Admiral Halsey, ele na verdade fala realmente de um tio, o tio Albert, né? E ele pede desculpas pro tio, mas simbolicamente representando toda a família, pedindo perdão para toda a família por ele viver assim de um modo tão distante, tão diferente, que ter deixado a família, porque o meio que ele vive, né, o meio musical e com o sucesso que ele tem, ele acaba se afastando. A gente no nosso dia a dia, na nossa profissão, a gente já se afasta das pessoas. Imagina se tivesse sucesso como Paul McCartney. Se divertiram muito fazendo esse álbum. E quando eles cantavam Hands Across the Water, né? Quando ela fazia o eco, ela fazia com um sotaque bem sulista ali, né, dos Estados Unidos. E eles davam muita risada. É coisa de casal, né? Paul McCartney diz que realmente em cada música que ele canta tem uma influência de algum artista, né? De algum vocal, de algum músico. E no disco Ram, por exemplo, Three Legs, ele se influenciou pelos artistas de blues, né? Que o Three Legs é um blues muito gostoso. Smile Away foi provavelmente influenciado por Jerry Lee Lewis, mas definitivamente a insana e maravilhosa Monkberry Moonlight foi influenciada com certeza pelo Screaming Jay Hawkins na música I Put a Spell on You. As pessoas que são músicas, artistas, elas através da sua arte, elas conseguem exteriorizar seus sentimentos. E para um músico, nada melhor exteriorizar com palavras, com canções. E através de algumas canções do disco Ram, a gente sabe que tem algumas indiretas ao John Lennon, principalmente Too Many People. John Lennon chegou a pensar que o álbum Ram praticamente inteiro era de indiretas para ele, né? Principalmente Too Many People, Dear Boy, The Backseat of My Car. Na verdade, Paul McCartney já falou em várias entrevistas, várias vezes, que realmente Dear Boy não foi indireta para John Lennon, e sim foi praticamente uma direta para o ex-marido da Linda. Como que ele pôde perder essa mulher? Agora, em relação a Too Many People, realmente tem algumas estrofes que Paul McCartney assumiu que foram, sim, indiretas / diretas a John Lennon, né? E justamente por
por ele estar trocando essa parceria tão importante que era Lennon-McCartney pelo Lennon-Ono. E depois de décadas, Paul McCartney acabou assumindo que realmente tem algumas indiretas para John na música The Sit Back of My Car, que aliás é uma música maravilhosa. Segundo Paul McCartney, Three Legs não é uma indireta aos Beatles, não é uma alusão ao que ocorreu entre eles, e sim que é um exemplo de vida, que é uma mensagem de incentivo, de superação. Então, com 3 patas, o animal ainda consegue correr. E ainda na Three Legs ele fala sobre uma mosca. Aí as pessoas ficam pensando, nossa, o que significa mosca, né? O que seria? E aí Paul McCartney fala, não tem nenhuma indireta, não tem nenhuma mensagem subliminar. Simplesmente a gente estava vivendo num campo, né? E assim, junto com a natureza, e provavelmente eu estava sentado fazendo a música e uma mosca deve ter entrado, deve ter saído da casa, que era de costume, né? Imagina, com tantos animais ali próximos à propriedade, provavelmente tinha bastante mosca, né? Well, I told her I was trying to break a spell. O baixista da banda Ramones, quando soube que Paul McCartney usava o pseudônimo, na verdade, de Ramon, para se cadastrar nos hotéis, né, durante algumas excursões, ele adorou, curtiu a ideia e tal, e aí foi que surgiu o nome da banda Ramones. Então, mais uma homenagem ao Paul McCartney. Vamos falar um pouquinho sobre como Paul McCartney estava se sentindo quando ele iniciou as gravações de Ram. 1971 foi um ano muito difícil para Paul McCartney. Ele estava muito amargurado, muito magoado, ele estava nervoso porque ele estava processando os amigos dele, né? Os amigos de infância dele. Ele estava brigado com o seu parceiro de música, né? John Lennon fazia falta na vida de Paul McCartney. Só que ao mesmo tempo tudo tinha mudado de uma forma tão radical, né? John Lennon agora ouvindo tudo que Yoko falava, deixando-se influenciar bastante pela opinião dela, né? O Alan Klein ali recebendo uma grana que ele não concordava. Ele acreditava muito nos Beatles, ele queria que os Beatles continuassem, ele gostava de ser um Beatle, né? E ele agora estava diante de uma nova realidade. O seu primeiro álbum solo, McCartney, recebeu críticas nada positivas. Então ele resolveu se isolar. Eu vou me isolar das pessoas, das críticas, desse mundo que exige tanto de mim. E foi para sua fazenda na Escócia com a sua família, a Linda, a Heather e a Mary. E lá ele iniciou esse processo, né, depressivo, esse processo de tristeza, ele estava completamente perdido. E o apoio da Linda foi fundamental para ele se levantar. Ela deu todo o apoio. Ele tinha muito medo. Ele falava: eu tenho medo de não estar mais com o John, né? Isso tudo, eu tô falando baseado também em um filme que eu adoro, é um filme que eu já assisti várias vezes, chama-se A História de Linda McCartney, é da vida dela, é uma história que conta, né, exatamente desde que ela conheceu Paul McCartney até, infelizmente, quando ela parte, né, por causa da doença que ela teve. Então, assim, conta detalhes, inclusive desse momento que eles estavam
ali, né, no início de 70, né, antes de lançar Rain ali, ele estava nesse momento de transição, ele estava tentando se descobrir, né, e ela o apoiou muito mesmo, e o amor dos dois realmente ali se fortaleceu. Paul McCartney tinha uma propriedade grande e ele tinha muitos animais de estimação, cães, inclusive a Martha, né, morava com eles lá. Tinha muito carneiro, cavalos, a Linda adorava andar de cavalo, porque ela era norte-americana e ela tinha muitas lembranças ali de quando ela viveu no Texas. E eles queriam viver naquele momento uma vida mais, vamos dizer, hippie, do estilo de hippie, onde eles viveriam uma vida livre de compromissos, livre do estresse da cidade grande, onde viviam diretamente bem próximos à natureza. Neste álbum, Paul McCartney, então ele liberou aquela criatividade musical, aquela independência musical, e ele acabou criando, né, esse estilo de música, ele acabou influenciando muitos e muitos músicos a partir da década de 70, né? E esse estilo de gravação independente gerou o que a gente conhece por indie pop, né? Na verdade, assim, essa questão indie, ela era mais em termos de independência de gravação, mas com o passar dos anos, ela se tornou como um estilo musical, que é indie pop, indie rock. A pergunta que eu fiz é muito difícil, né? Qual a música que você mais gosta, ou quais as músicas que você mais gosta do Ren? Eu não saberia responder, mas se você, Peterson de Souza, o que você me diz? Dear Boy, Too Many People, Three Legs, The Backseat of My Car. Você pega Long Haired Lady, que é uma das minhas favoritas do disco. Mock Bear Mondelai também, que é uma música totalmente louca do Paul McCartney, e eu adoro essa música. É um disco fabuloso. É um disco com diversas faixas muito boas. E o primeiro disco que eu comprei, o Rain, comprei do meu amigo Marco, né, que por algum motivo ele acabou vendendo, mas acabou comprando de novo. Olá Eli, tudo bem? Primeiramente eu queria agradecer a mais um convite seu para participar dos vídeos do seu canal. Quero dizer que estou muito feliz por poder estar aqui de volta. E hoje eu vou falar rapidinho sobre um álbum que eu acho que marca, né? Apesar de não ser o primeiro álbum da carreira do Paul, mas marca sim o início de uma carreira solo brilhante, que é o álbum Run. O álbum Run, na minha opinião, ele assim continua muito naquela pegada Beatle do Paul, né? Assim, genialidade assim ainda aflorando, né? E na minha opinião, um dos melhores álbuns do Paul de carreira solo. Foi meu primeiro álbum solo que eu tive, e até hoje assim ele é muito marcante pra mim, porque até então eu só conhecia Paul McCartney dos Beatles, né? Não sabia o tamanho da genialidade que ele tinha como compositor solo, né? Mesmo depois eu fiquei sabendo, com o passar do tempo a gente vai sabendo que os Beatles, num determinado tempo pra frente, Paul e John começaram a compor separadamente, mas até então, para todos nós, né, enquanto existiu Beatles, era a dupla. E através do Run a gente percebe a genialidade do Paul, com composições maravilhosas, assim, clássicos, né? Clássicos da música. Eu acredito que a maioria dos fãs vai concordar comigo quando eu digo que eu acho que realmente o Ren
é um dos melhores discos da carreira solo de Paul McCartney. Eu vejo o Ran, não sei, eu vejo o Ran como um disco assim, um dos favoritos dos fãs dos Beatles em termos de carreira individual, carreira solo. É um disco realmente assim, muito bem feito. E eu tenho muito orgulho de ter esse álbum comigo, de ter sido o primeiro álbum que eu adquiri do Paul, carreira solo, né? E pra mim vai ser eternamente um dos melhores álbuns de todos os tempos. Eu tenho a impressão que o Ran, ele é tão despretensioso quanto o McCartney, porém mais ambicioso em termos técnicos. Ele é artesanal, mas ele em termos técnicos eu acho que ele supera McCartney. Não sei, eu acho ele totalmente assim despretensioso para paradas. E é um disco fantástico, gosto bastante dele. E é sensacional. O que falar de Ran? If your heart choose somebody to right away. Tchau. Então esse é o nosso especial Ran, que fizemos com muito carinho pro nosso álbum do coração, que completou 50 anos no dia 17 de maio, e porque a gente teve muitos compromissos de trabalho, a gente não conseguiu postar esse vídeo na data. Então a gente resolveu postar esta semana, justamente para fazer uma homenagem dupla ao álbum Ran, que completou 50 anos, e ao Paul McCartney, que vai completar ainda esta semana 79 anos. Um abraço muito apertado para o Paul McCartney, um grande beijo, obrigado por toda a sua obra maravilhosa, obrigada por existir. E quero também agradecer ao meu amor, porque ele me dá dicas assim sensacionais, né? Ele faz algumas críticas bem construtivas ao programa e sempre me dá apoio. Grande beijo da Helena.